O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor a seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. A grande invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, e que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito este que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra hoje e por toda a eternidade. Que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Pai, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Abrindo o nosso Evangelho de hoje, nós rogamos a fonte da vida que nos oriente no alcance da consciência una e de perfeita comunhão com o todo. Que as trevas da ignorância do império do ego sejam transmutadas pela luz do desabrochar do Cristo interno em nossas vidas. Ó Maria, Mãe Maria, consola os aflitos, restaura a fé nos corações desenganados, rompe os grilhões da dor com o bálsamo da necessária compreensão. Penetra com tua doçura nos corações dos governantes, pacifica os campos de batalha e atenua nosso sofrimento diante do necessário ajuste kármico. Nós saudamos a São Francisco de Assis e a corrente franciscana. Saudamos o caboclo Tupinambá, dirigente espiritual da CFA. Saudamos a Xangô, orixá regente da Casa Franciscana. Saudamos os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca. Saudamos o Cristo e rogamos que nos envie seus mensageiros para o auxílio dos irmãos encarnados e desencarnados neste momento acompanham o nosso Evangelho. Pedimos por todos que aqui se fazem presentes em busca de alívio para suas dores e compreensão para seus intelectos. Pedimos pela paz no mundo, pela paz entre povos e nações, pela paz entre governantes e governados, pela paz em nossos lares, pela paz nos nossos bairros e que a paz se faça presente principalmente em nossos corações. Pedimos por todos aqueles que contribuem para a manutenção dos trabalhos da Casa de Francisco de Assis e por todos que colaboram com a creche Santa Clara. Pedimos pelos doentes da mente, da carne e do espírito, que encontrem sua cura em Cristo. Pedimos ainda pelas crianças da creche Santa Clara e pelos voluntários que trabalham na Casa Franciscana.
Pedimos, por fim, por todos os nomes neste momento mentalizados, por todos aqueles que assistem ao nosso Evangelho, que alcancem a graça pretendida. E assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Torres Pastorino, a fé. Mateus capítulo 17, versículos de 19 a 21. Então, chegando-se os discípulos a Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos nós expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esse tipo não sai senão com oração e jejum. Interpretação de Carlos Torres Pastorino. O intelecto, na meditação em contato com o eu verdadeiro ou com a individualidade, em casa, indaga das razões por que não conseguiu o domínio das emoções. E a resposta é taxativa: falta de fé. O que significa afinal pistes, a fé? A definição vai depender do nível evolutivo de cada um se encontre para compreender o sentido da palavra. Vejamos. 1. As crianças, físicas na idade temporal ou intelectuais pela infância do espírito, interpretam fé como acreditar. Se acredito no que alguém me diz, sem pedir provas, demonstro minha fé na pessoa. 2. Os que vivem mais no plano astral, emocional, acham que a fé é um sentimento, uma emoção, que se acende ou apaga, aumenta ou diminui segundo o estado emocional da criatura. 3. Os intelectualizados, que baseiam tudo no raciocínio horizontal e na pesquisa, preferem, como sinônimo de fé, a palavra convicção, certeza, confiança. 4. Outros preferem considerar a fé como demonstração de fidelidade. Por exemplo, o professor Roberto Roden, de quem recebemos uma carta a esse respeito. Esses, já vivendo acima do intelecto, sintonizados com a razão ou individualidade, compreendem que a faculdade essencial à criatura é a fidelidade aos princípios. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber, nem no dizer, nem mesmo no fazer, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser total, integral, ser igual ao mestre, uma completa e total fidelidade de reprodução, como a cópia de carbono com o original, como a estátua de gesso com o molde de barro, como a imagem no espelho com quem se mira. Essa a interpretação que demos à quarta bem-aventurança. Felizes os que buscam o ajustamento, a justeza, do modelado com o modelo, do cristão com o Cristo. Quem meditar profundamente nesta frase encontrará a força de vencer quaisquer obstáculos, quer interprete a fé como crença, ou como sentimento, ou como convicção, ou como fidelidade a nosso modelo, o Cristo. No entanto, há coisas que a fé opera apenas por meio da oração. Não é da reza repetida mecanicamente em novenas e trezenas, mas a oração da união total com o Cristo interno, a meditação e o mergulho em que a criatura consegue ajustar-se totalmente ao Criador. Não se entende o jejum da comida física, mas o jejum da materialidade. Mesmo estando diante das iguarias tentadoras do mundo e de suas paixões, a pessoa permanece sem nelas tocar, em oração, unida ao Cristo, e em jejum, desligado da matéria. Então está realmente espiritualizado, ou melhor ainda, cristificado. Esse nosso evangelho no dia de hoje, ele traz para nós uma lição que Jesus apresenta para os seus discípulos. Nele, os discípulos de Jesus ficam surpresos de não terem conseguido expulsar, afastar um obsessor de uma pessoa que estava sendo obsidiada. E aí perguntaram para Jesus:
mestre, por que nós não podemos expulsá-lo? E aí Jesus respondeu para eles: pela falta de fé que vocês têm. E aí os discípulos ficaram surpresos, mas como assim falta de fé? E Jesus respondeu: na verdade, se vocês tivessem fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês vão dizer a um monte: sai daqui e vai para lá, e esse monte ele vai se transportar. Então Jesus estava querendo dizer que o mínimo que se tenha de fé, ele já é o bastante para fazer coisas grandiosas. E aí ele termina dizendo: olha, esse tipo de obsessão, ele não é resolvido senão através de oração e jejum. Quando Jesus fala da fé, Jesus está instigando nos seus discípulos que eles tenham fidelidade com a fonte que a gente chama de Deus, que é a fonte e origem da vida. Quando a gente está sintonizado com essa fonte, quando a gente está vibrando numa frequência bem alta, numa frequência próxima da fonte, dessa forma a gente consegue afastar os espíritos só pela frequência vibratória nossa. Pelo nosso eletromagnetismo a gente já expulsa, já afasta os espíritos que se encontram numa faixa vibratória mais baixa. Então dessa forma Jesus tenta mostrar para eles: olha, esse tipo de espírito vocês só conseguem afastar com oração e jejum. Quando você entra num processo de oração, que é um processo muito similar ao da meditação, você visa entrar em contato com a nossa fonte. Nós entramos em contato com a nossa fonte e estabelecemos uma frequência vibratória mais elevada a fim de conversar com Deus. Isso é que é a oração, é orar, falar com Deus. E o jejum nada mais é que o Torres Pastorino fala, é o jejum da materialidade. É quando a gente vive no plano material, mas a gente não se entrega para a materialidade. A gente vive ali naquele plano, mas nós não somos do plano. Nós não aceitamos estar na mesma vibração, que é a vibração baixa do plano material. A gente está sim em oração e está mantendo o nosso contato com o nosso Cristo interno, que essa é a intenção, da gente aumentar sempre, manter a nossa vibração alta, para que a gente afaste os irmãos de menor vibração e possa de alguma forma beneficiar outros irmãos quando a gente está em contato com eles. Fica aí a mensagem desse evangelho, espero que todos estejam bem. A CFA já vai retornar aos seus trabalhos, permaneçam em contato com a corrente franciscana. Um forte abraço a todos. Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Que assim seja.